Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à leitura do nosso terceiro abecedário espiritual, com comentário de Francisco de Osuna. Vamos iniciar o segundo tratado. A ação de graças deve estar presente em todas as obras. Vamos trabalhar o capítulo 1 e o capítulo 2. Ouçamos então a nossa leitura. Não sei se eu comentei, então, nós estamos aqui no nosso sexto encontro. Capítulo 1 do segundo tratado do abecedário, do terceiro abecedário espiritual. Francisco de Osuna. É muito excelente e bom dar graças a quem nos faz bem, ser agradecidos em tudo, inclusive até ser agradecido às pessoas que nos fazem o mal, porque elas nos testam, nos provam realmente nossa fé, nossa fidelidade à vida em Cristo. Reparamos que esta virtude se encontra naturalmente em quase todas as criaturas, que são gratas. Ainda que não falem, agradecem com obras aos seus benfeitores melhor do que homens com suas palavras. Quer dizer, alguns animais manifestam muito mais gratidão do que os seres humanos no uso da própria palavra. Vejam a terra que, recebendo água do céu, agradece brotando plantas e flores. As árvores agradecem ao jardineiro, que as cuida, abaixando seus ramos cheios de frutos, para que ele possa colhê-los. Sai o sol e as aves começam a cantar para agradecer a luz e o calor que as livra dos perigos e da frieza da noite. Todos os rios correm para o mar para agradecer, pois é a água do mar que os produziu. É a visão que ele tinha daquela época. Muitas vezes não reconhecemos um bem até que ele nos falte. Às vezes, na ausência, que nós queremos valorizar aquilo que perdemos. E nos falta, talvez, porque não soubemos agradecer. É uma grande pena que seja preciso faltar algo para que demos graças. A cobiça de possuir nos faz esquecer quem nos dá os bens, esquecer de Deus. Diante da má inclinação da nossa natureza, em razão do pecado, não posso deixar de nos compararmos com os porcos que comem sem jamais levantar a cabeça para ver de onde vem o seu alimento. É um exemplo de que não sabe agradecer. Isto é, voltar-se para Deus. Os seres humanos têm que aprender a voltar-se para Deus e em tudo agradecer. Temos que acordar, irmãos, porque foi muito o que recebemos. Desde o amanhecer ao anoitecer, e até durante a noite, quando estivermos na noite, e muitas vezes a gente sonha estar rezando, está em oração, até neste momento que nós aprendamos a agradecer. Então, diante da má inclinação da nossa natureza, não posso deixar de nos comparar, então, com os porcos do dia. Temos que acordar, irmãos, porque foi muito o que recebemos, como diz São Gregório. Tanto cresce a conta a pagar, como crescem os dons que se recebem. Por isso devemos fazer muitas ações de graças.
Comecemos por aí a pagar, pouco a pouco, o muito que devemos. No primeiro, então, capítulo, nós vimos como nós devemos pedir a Deus essa capacidade de nos concentrar sem distração e pedir a Deus a graça. Agora nós devemos pedir a Deus também e reconhecer que tudo que nós recebemos é fonte da graça e agradecer a Deus tudo aquilo que nós recebemos como dom, até as coisas adversas. Por isso devemos fazer muitas ações de graças. Comecemos por aí a pagar pouco a pouco o muito que devemos, porque todos os benefícios que nós recebemos se tornam uma dívida e nós somos chamados a pagar essa dívida dando graças a Deus. Ao dar graças, faremos duas coisas: pagar o que devemos e fazermos-nos merecedores de maiores dons. Porque aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Se no pouco ele soube agradecer, também saberá agradecer no muito. Por isso diz Cassiodoro: merece coisas melhores quem não perdeu o que recebeu, nem o coração esqueceu. Queres que nunca seque a água da graça de Deus, essa graça que Deus te dá? Procura agradecer sempre. Esta é uma chave importante. Se nós queremos obter graças, devemos ser sempre agradecidos. Queres que nunca seque a água da graça que Deus te dá? Procura agradecer sempre. E como Ele não tem necessidade dela, da graça, te dará multiplicada e se alegrará, vendo em ti o manancial que jorra água viva. E nada acresce a Deus, nem diminui a Deus a graça que Ele dá. Deus permanece o que Ele é. Mas a graça beneficia aquela pessoa de fé e que sabe agradecer. Mas se retens os seus dons, apropriando-se deles, não conhecendo aquilo que é de Deus, não lhe dando graças, será como um charco que não corre para o mar, onde a água se corrompe, apodrece, onde não há peixes e surge todo tipo de imundície e mau cheiro. Aquele que não sabe dar graças vai se apodrecendo cada vez mais. Não manifesta o odor de Cristo, o perfume de Cristo. Corrompe-se quando o dom deixa de ser meio para ir ao céu. Porque o dom recebido, reconhecer o dom recebido é o meio para ir ao céu. E aquele que não é capaz de perceber isso se torna meio para a soberba. E a consequência da soberba é ir para o inferno. Não há peixes, isto é, boas obras. Quando se cai na vaidade, jactância, presunção, que são venenos terríveis para a alma, existe imundície, mau cheiro, quando entra a malícia. Nós temos essa chave de beneficiar-nos através das graças divinas. Simplesmente, em tudo dar graças. Em tudo dar graças. Tudo é motivo de graça. Qualquer situação. Nós vemos que nos escritos de São Francisco, quando ele fala da esmola, também nas nossas necessidades, inclusive na enfermidade, sermos capazes de agradecer a Deus. Não sejas assim, caro irmão, mas procura dar sempre muitas graças a Deus pelos benefícios que recebestes. É uma exortação. Dar graças sempre. Capítulo 2. Da ação de graças que Deus infunde na alma. Deve saber que há a ação de graças que Deus infunde na alma e outra que se alcança pelo esforço. Então, há uma graça que Deus infunde na alma, uma graça infusa, e outra graça que a gente alcança, conquista pelo esforço.
Para falar do primeiro tipo, a graça infusa que Deus infunde na alma, começarei pelo salmo em que Davi agradece os favores recebidos. Regozijar-me-ei e alegrar-me-ei da tua misericórdia. Porque olhastes para a minha miséria, socorrestes a minha alma nas angústias, não me entregaste nas mãos dos inimigos, antes puseste os meus pés em lugar espaçoso. Salmo 30, versículo 8 a 9. Os pés da alma são os desejos, que lhe permitem ir rapidamente aonde quer. É uma metáfora, é uma analogia. Esses desejos são postos em lugar espaçoso, quando a alma faz ações de graças, porque recebe a liberdade dos filhos de Deus e muitas outras graças. Então, agora vem a segunda, quando se alcança a graça pelo esforço. Quando o cristão persevera, solícito, na oração mental, que é aquela oração de intimidade com Deus, aquele diálogo onde a pessoa totalmente se entrega, confiante a Deus, e recolhimento da alma, o Senhor costuma pô-lo em um estado de louvor. A ação de graças leva ao louvor. Como a alma está cheia de graça do Senhor, transborda e se derrama em ação de graças. Assim a alma, como que se desfaz, vendo-se tão feliz perto de Deus, vendo-se tão amada. Fazer a experiência do amor de Deus na própria vida. Não uma experiência intelectualizada, mas uma experiência vivida. A alma esquece de tudo e o entendimento somente pensa na fonte de onde tudo mana. Só pensa no amor. Por isso, uma pessoa dessa jamais vai fazer o mal, jamais vai consentir o mal, porque estando tão imersa nessa realidade da graça divina, ela só pode viver segundo a graça divina. Ela jamais vai consentir ao mal, nem fazer o mal, nem julgar, nem condenar, nem prejudicar alguém, nada. Porque o Cristo Jesus que age na pessoa, a graça de Deus que age na pessoa, só a fará ser capaz de ver o bem e nunca consentir ao mal. A vontade cheia de amor procura agradar a Deus e diz com o salmista: não há entre os deuses aqui também no Antigo Testamento, para servir os anjos, um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. Salmo 85, versículo 8. Essa ação de graças que às vezes se faz em repouso, a nossa contemplação está em solidão e oração, está abertos à graça divina, e outras fervorosamente, não só essas, mas também outras, que expressam o nosso esforço para obter essa graça, não vem da pessoa, por muito que pense e procure. Não é mérito nosso. Pois houve alguns que jamais souberam o que era isso, nem o procuraram, mas se encontraram. Ou melhor, foram colocados nesse estado, com pura graça divina. Devemos prosseguir na oração, mas chegar a este estado, devemos prosseguir na oração, mas chegar neste estado só é possível quando o Senhor o permite. Tudo é graça. O meu esforço não pode acontecer se não é graça de Deus que me dá a possibilidade de me esforçar, que me dá a graça para poder procurá-lo. É sempre Deus. A graça inicial, a graça da perseverança, a graça coadjuvante que nos acompanha e a graça da perseverança final. Tudo nos acompanha, como diz Santo Agostinho. Mas se encontraram, ou melhor, foram colocados neste estado. Devemos prosseguir na oração, mas chegar neste estado só é possível quando o Senhor o permite. Já havia falado. E é tão forte
esta ação de graças que parece que todos os membros, os ossos e as entranhas dão graças e louvam ao Senhor. Nesse estado encontrava-se o rei Davi, quando disse: Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que existe em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. Salmo 102, versículo 1 a 2. Esse tipo de ação de graças não se pode ocultar. Encontra-se a pessoa tão feliz que os demais notam. Ela transmite essa graça divina. Há uma percepção de que Deus age na pessoa. E não está mal compartilhar isso com outras pessoas piedosas, tal como se diz. Vinde, ouvi vós todos que temeis ao Senhor. Eu vos narrarei quão grandes coisas Deus fez à minha alma. Salmo 65, versículo 16. E o principal motivo para dar a conhecer aos demais é conseguir que lhe ajudem, dando eles também graças ao bom Deus. Este estado de ação de graças, que é muito aprazível, para alguns dura pouco, e o Senhor os leva por outros caminhos. Outros permaneceram nesse estado, trabalhando quanto podem para o conservar. Mas ninguém é posto aí sem ter se exercitado por muito tempo na prática da oração. A oração é um exercício de fé, de abertura, de confiança, de entrega, de diálogo. Esta atitude que nós devemos ter, né? E por isso a necessidade, como diz o primeiro capítulo, dessa concentração, firmarmos, não divagarmos a nossa mente, estarmos centrados para que possamos descobrir o valor da ação de graças, inseridos nessa graça divina que Deus em tudo age por nós, em favor de nós. Então, por isso, São Paulo admoesta aos filipenses para orarem e logo a dar graças. E aos Tessalonicenses diz: orai sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A ação de graças é arremate e fruto da oração. Às vezes a gente está em oração, dorme em oração, e a gente sonha que a gente está fazendo oração, a gente está em diálogo com Deus. Sonhos nítidos desse diálogo com Deus, dessa intimidade com Deus. Nós estamos dormindo, mas estamos em oração. Aquela que alcançou o estado da mais perfeita ação de graças, Nossa Senhora, foi causa para que muitos dessem graças a Deus cada dia. Não só agradecer a Deus por tudo aquilo que Nossa Senhora nos deu através do seu sim, mas também agradecer a Nossa Senhora que deu o seu sim, reconhecendo a graça de Deus que age nela. E porque a graça de Deus que age nela é a nosso favor. Então, Nossa Senhora foi causa para que muitos dessem graças a Deus cada dia. Com a expressão que ela mesma pronunciava muitas vezes: demos graças a Deus. Santo Agostinho dizia: que podemos trazer de melhor no coração? Que melhor podemos dizer? Que melhor podemos escrever? Neste mundo não se pode dizer algo mais breve, mais fácil, nem mais frutuoso. Dizem que essa expressão foi a própria Santíssima Virgem que a inventou. Como sinal de reverência, ordenando-se que seja permitida muitas vezes no ofício divino e nos cantos litúrgicos. Então, este foi o nosso sexto encontro. Duas coisas que nós aprofundamos. Pedir a Deus a graça de podermos ter essa concentração, de não divagarmos nas nossas orações, de confiarmos em Deus. Porque muitas vezes nós estamos em oração, mas estamos em vários lugares, menos naquela oração.
Isso é graça, se pede a Deus. E depois, aprender a dar graças, que é esse segundo capítulo que nós vamos ver. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.